Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Peço desculpas, ontem, acho que pela primeira vez nos últimos meses, a gente não conseguiu lançar um vídeo aqui no canal, não lançamos nada ontem, porque eu estava bem doente, cara, bem gripado. Eu peguei uma dengue há umas semanas atrás, melhorei e ontem arriei de novo, mas já estou melhor e estou trazendo um vídeo aqui que você não viu em lugar nenhum, tá? O Cabral Neto, que para mim é um dos melhores comentaristas do Brasil, ele já transcendeu, inclusive, o Nordeste aqui, porque é um cara que realmente entende muito, muito antenado de futebol, e ele desceu a lenha realmente no técnico Antônio Oliveira do Sport, e eu concordo com tudo que ele falou, tá? Concordo com tudo que ele falou com relação a achar que o torcedor é burro, ele foi, inclusive, meio arrogante nisso, a gente conversou sobre isso, mas é importante ver um cara do naipe do Cabral Neto falar sobre isso, porque isso acaba colaborando com o que a gente vem falando em alguns momentos, né? Que os técnicos às vezes metem uma achando que a gente é otário, que a gente não entende as coisas e tudo mais. E nesse vídeo eu vou mostrar o que o Cabral Neto falou do Antônio Oliveira, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo santo dia para você, meu querido. Aqui o canal não para, só ontem que não teve, né? Como eu falei, tava riado. Mas a gente tá fazendo conteúdo para você a todo momento, então te inscreve, dá essa moral pra gente. A gente tá próximo de chegar a 103 mil inscritos, é a meta do mês do canal, então se você puder ajudar a gente, eu vou ficar muito feliz. Tá faltando agora menos de 300 pessoas pra gente chegar nessa marca. Se você ajudar, a gente consegue chegar, então te inscreve aqui, dá essa moral que você não vai se arrepender, tá bom? Deixa eu explicar para vocês o que é que aconteceu, né? O podcast Embolado é um podcast que pouca gente, inclusive, eu vejo falar, tá? É um podcast da Rede Globo, onde da Globo Nordeste aqui, né, da Globo Recife, onde os comentaristas da Globo daqui, eles fazem as análises sobre esporte, Santa Cruz, Náutico, os grandes destaques do futebol da nossa região, né, do nosso estado, da nossa terra. E ele fez um comentário, tanto ele quanto o João, de várias coisas, fizeram vários comentários, fizeram sobre contratação, eu vou trazer vídeo sobre contratação também, falaram sobre a possibilidade, inclusive, do Antônio Oliveira ser demitido antes do Mundial de Clubes, eu vou explicar para vocês em um outro vídeo, mas nesse vídeo eu quero me atentar aqui o Cabral Neto falou com relação ao Antônio Oliveira, porque realmente foi forte e eu acho que foi muito necessário o que ele falou. Vamos dar uma ouvida aqui no que o Cabral Neto falou sobre isso. Mas também porque chegou uma diretoria nova, né? É isso, João. É isso. Sobre o que você falou aí, inclusive, dois detalhes, né? Sobre essa questão de planejamento. De fato, a direção do esporte falou em planejamento 3 dias antes de demitir o Pepa, por exemplo. Né? Eles estavam no meio do planejamento, que a intenção era deixar o treinador passar muito tempo, como era no futebol europeu e tal. E, de repente, no último lance contra o Fluminense, o time tomou um gol, perdeu o jogo, o Pepa foi demitido. Não que eu acho que o Pepa deveria permanecer. Eu acho que o grande erro da troca de treinador foi quem veio depois, porque falamos sobre isso, inclusive, depois que ele foi contratado. O problema para mim não é que Antônio Oliveira não sirva para o esporte. Talvez ele não sirva para o momento que o esporte estava vivendo, porque ele pensa futebol totalmente diferente do Pepa, e eu não acho que o esporte precisava ser reformulado. Eu acho que o esporte precisava de ajustes e trazer um técnico que tivesse ideias mais parecidas com o Pepa, mas que fosse capaz de fazer esses ajustes, seria muito mais interessante do que propriamente trazer um técnico para recomeçar tudo. E o segundo ponto que você trouxe também aí, João, sobre o Antônio Oliveira, é que ele resolveu dividir o ônus do momento que o esporte está passando. Acho que foi um grande erro dele, porque ele hoje poderia ainda estar sendo tratado como vítima dos erros do esporte, mas ele acabou também dividindo um péssimo momento que o esporte vive, com 2 escalações bem ruins, um jogo desastroso contra a equipe do Cruzeiro, uma escalação ruim contra o Ceará, que se manteve em campo com a mesma estrutura, e que ele vem depois, esse papo de treinador de futebol, né, que acha que todo mundo é tolo, acha que todo mundo é burro, e fala de futebol. Mas porque o Bayer Leverkusen também joga com 3 zagueiros e tal. Vários clubes jogam com 3 zagueiros. O problema não é jogar com 3 zagueiros. De repente, o problema é jogar com 3 zagueiros, ver que não está funcionando e permanecer com os 3 zagueiros até o final do jogo. E ver que, inclusive, a insistência com os 3 zagueiros durante toda a partida foi um erro grotesco, porque os zagueiros do esporte eram os grandes responsáveis pela saída de jogo do esporte e estavam errando o passe o tempo inteiro.
e que, inclusive, esse próprio Bayer Leverkusen, que ele citou como exemplo, muitas vezes joga, na verdade, com um zagueiro apenas. 3 fazem a função de zagueiro, só que 2 deles são laterais, às vezes um volante e um lateral. São jogadores com grande capacidade de passe, são jogadores que distribuem a bola. Pois é, como vocês viram o Cabral falando aí. Vocês lembram que há uns vídeos atrás eu falei assim, ó, que o problema não é você jogar com 3 zagueiros, não quer dizer que você vai ser mais defensivo. Você pode ser até mais ofensivo com 3 zagueiros, porque a ideia de 3 zagueiros é, sem a bola, você mantém um sistema defensivo e com a bola você muda o sistema. Você transforma um zagueiro num ala, você transforma um ala esquerdo num volante ou direito. Como o Cabral falou, em alguns jogos o Bayer Leverkusen ficava até com um zagueiro, sem a bola, com a bola. Sem a bola, os caras colocam o sistema defensivo. Então, assim, a gente viu que o Sport não conseguia fazer isso. Que à medida que ele tinha a bola, ele não conseguia fazer uma transição, defesa, meio ataque. Não conseguia, porque são zagueiros que não sabem sair jogando. E o melhor zagueiro do Sport, quando a gente fala assim, para sair jogando, ligação direta, é o João Silva. E o João Silva estava no banco. Né? Então, assim, só para vocês verem como é uma falta de coerência. E é uma parada que é mesmo que achar que a gente realmente é burro. É chamar o torcedor de burro, achar que realmente o torcedor é burro. Porque, óbvio, nem todo mundo vai parar para prestar atenção nisso, é verdade. Mas, assim, você meter uma dessa na coletiva, né? Então, assim, eu gostei do comentário do Cabral. Acho que, como ele mesmo falou, ele começou da pior forma possível, o Antônio Oliveira, e pior de tudo, né? Ele exerce uma arrogância na forma de falar. Não sei, eu não vi ele assim no Corinthians, tá? Eu não vi ele assim no Corinthians. Não sei o que mudou, talvez que ele tá no Nordeste, ele acha que pode montar, enfim. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que é que você acha sobre isso. Fala aí sobre a postura do Antônio Oliveira, sobre o comentário do Cabral Neto. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.